Boa tarde, Paula Sampaio aqui com a gente. Tudo bem, Paula? Boa tarde, Joelson. Hoje em tons azuis, belíssimos. Você gostou, Paula? Gostei. Aprovada a gravata. Muito obrigado, Paula. Tá aí, muito gentil, Paula, você, nesse começo do Jornal do Piauí. Lembrando que Elivaldo Barbosa hoje não está com a gente, está em viagem, Elivaldo, né? Elivaldo foi com promessas de voltar com chimarrão aqui no Jornal do Piauí, viu, Joelson? Exatamente. Vamos lembrá-lo. Vamos lembrá-lo. Elivaldo Barbosa aguarda as mensagens. E ao vivo, direto de Brasília, Sávia Barreto, trazendo as informações da capital federal. Sávia, ótima tarde para você. Ótima tarde. Sextou, só era para ser sexta-feira. Elivaldo, sempre à frente do seu tempo, já se antecipou, já sextou. É verdade, já sextou Elivaldo Barbosa. Agora, Sávia, quero falar com você primeiro sobre o programa, uma espécie de novo PAC está sendo definido pelo governo federal, Programa de Aceleração do Crescimento, é isso? É isso, muita expectativa sobre esse novo PAC, Joelson, e muita polêmica também, tem que ser, né? Primeiro porque é investimento é gasto, mas o governo federal precisa de receita, né? E para isso precisa aprovar o novo arcabouço fiscal aqui na Câmara dos Deputados. Então, o presidente Lula lança o novo PAC na sexta-feira no Rio de Janeiro, diz que não vai adiar, que vai lançar de qualquer forma, independente do arcabouço fiscal caminhar ou não essa semana aqui no Congresso Nacional. Hoje a gente já teve o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, conversando com o presidente do Senado. Eles iam ainda conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, também, para já apresentar o que é que tem de novidade nesse novo PAC. Primeiro que o carro-chefe é o programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula já adiantou, já antecipou que é um programa que vai se preocupar muito com a questão da sustentabilidade também, que era uma crítica do PAC antigo, de que realmente não tinha essa visão de olhar para o meio ambiente. Agora, muitos gastos, são 60 bilhões de reais previstos e o governo precisa incrementar essas receitas. Então, tem uma atenção realmente para esse novo momento e que o presidente Lula pretende que seja aí também um dos principais programas do seu governo. Posso afirmar, Sávia, que tem muita gente já de olho na coordenação desses programas, porque certamente é o que, pela capilaridade, né, que esses recursos geralmente têm, isso dá geralmente capital político também para quem administra esses programas, né? Joelson, não te ouvi. Não tenho dificuldade de ouvir a Sávia. Tudo bem, eu vou trazer aqui as informações com a Paula, daqui a pouco eu volto a falar com a Sávia. Bom, Paula, sobre essa possibilidade, o governador Rafael Fonteles falou, inclusive, sobre uma agenda do presidente Lula aqui na capital, aqui na cidade de Teresina. Joelson, revelado o mistério de como será essa agenda do presidente Lula aqui no Piauí. O governador Rafael Fonteles confirmou que deve ser entre os dias 28 e 30 de agosto ou no início do mês de setembro, com a expectativa de que o presidente venha ao estado para a inauguração da duplicação da BR que liga Teresina a Demerval Lobão. E nesse rol de agendas, o governador também afirmou que o presidente Lula deve anunciar recursos para o Piauí, inclusive do PAC. Falou também sobre esse assunto? Falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Já fez o pedido fundamentalmente na infraestrutura hídrica, barragens e adutoras e na parte de rodovias, né, na parte logística de transportes. Então a gente está aguardando a definição, quem tem que anunciar é ele. Ele vai lançar o programa no Rio na sexta-feira e, portanto, a gente já vai ter um conhecimento e ele vem lançar aqui a parte do Piauí. Bom, então o programa de aceleração do crescimento também gera uma expectativa no estado do Piauí, Paula? E o governador já destaca, o presidente, junto com o ministro da Casa Civil, teve reuniões com cada chefe do executivo, onde cada um pontuou também as prioridades para o estado dentro desse programa que é o novo PAC. O governador destaca que levou ao presidente principalmente ações desta parte hídrica, de barragens também. Então, nessa agenda do presidente Lula e pelo tamanho do sorriso com o qual o governador falou sobre isso, ele deve anunciar esses recursos do PAC que serão destinados ao Piauí para a efetivação desses projetos que o governador Rafael Fonteles vem desenhando aí junto com a sua equipe. Bom, Sávia, eu falava sobre como esses programas também geram um capital político muito forte, né? A gente pode lembrar que no passado, coordenadores de programas de aceleração do crescimento conseguiram, inclusive, visibilidade maior junto ao eleitorado em vários lugares do Brasil.
Inclusive, no Piauí, o ex-coordenador do PAC no estado foi o ex-vice-governador, então vice-governador e ex-governador Wilson Martins. É um dos nomes que ganharam projeção com esse programa, né? Então, no governo federal, por exemplo, há uma expectativa de que nessa reforma ministerial que o presidente Lula deve anunciar na próxima semana, alguns até falaram que o presidente Lula poderia anunciar até quinta-feira, mas é um pouco improvável porque ele ainda está na cúpula da Amazônia, em Belém, então fica aí a semana toda fora de Brasília, mas provável é que ele faça o anúncio, ele em pessoa, na semana que vem. E uma das possibilidades é que um dos nomes que, porventura, deixe um dos ministérios, possa sim ser acomodado na coordenação do PAC, que é um programa importante, dá visibilidade, não é como um ministério, mas é uma opção possível aí para tentar equilibrar os espaços. Bom, outro assunto agora que nós vamos trazer, Sávia, é a CPMI do dia 8 de janeiro, CPMI dos atos golpistas, ou a antiga CPMI das fake news, ou as investigações das fake news, né? O inquérito das fake news que se transformou no Supremo em investigação em torno do dia 8 de janeiro, e no caso aí de Brasília, no caso especificamente do Parlamento, uma CPMI que investiga especificamente o dia 8 de janeiro. Agora, essa investigação ganha novos capítulos, sabe? Ganha novos capítulos. Hoje, inclusive agora, está acontecendo o depoimento do ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ele que está depondo com tornozeleira eletrônica. Ele passou 4 meses preso, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, mas no uso da tornozeleira eletrônica. Ele ganhou uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, que ele poderia não responder, Joelson, às perguntas, mas ele decidiu responder. Por exemplo, ele disse que aquela minuta do golpe que foi encontrada na casa dele, ele disse que o documento é uma aberração, que realmente ele não lembra quem o entregou aquele documento, que ele em nenhum momento questionou o resultado das eleições e que ele tem todo o intuito de esclarecer o que houve no 8 de janeiro. Ele colocou a responsabilidade na Polícia Militar do Distrito Federal, disse que fez tudo possível, mas claro que também teve muita crítica, né? Deputados dizendo que ele se incestou e foi para Orlando no dia 6 de janeiro, antes do 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos, que ele foi omisso, que ele não cumpriu o seu papel, então ele está respondendo essas perguntas, a gente está acompanhando aqui em Brasília. Sabe, ele foi bastante criticado na época, né? É um ministro que se transformou em secretário, o próprio governador do Distrito Federal também foi alvo de muitos ataques desse período, de muitas suspeitas nesse período. Ainda existe muita coisa que vai nos surpreendendo a cada muitas dessas investigações, né? Olha, toda CPI é uma caixinha de surpresa, né? Essa, no primeiro semestre, havia muitas dúvidas, né, Joelson, se ia realmente abrir ou não a CPI. No começo caminhou a passos mais lentos, mas agora, nesse segundo semestre, parece que realmente engatou uma marcha mais acelerada. O Anderson Torres já havia feito um depoimento à Polícia Federal, havia dúvidas se ele iria confirmar o que ele falou, se ele iria mudar o depoimento. Como ele ainda está depondo, a postura dele é muito similar à que ele teve na Polícia Federal, de dizer que não teve absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Agora, o grande ponto é que ele tem aí uma série de perguntas muito duras de deputados do PT, de deputados da base, do presidente Lula, que fazem críticas muito intensas, e ele, no meio desse turbilhão, pode aí terminar, talvez fazendo um ajuste aí na sua postura pública. A gente segue aqui acompanhando esse depoimento. Pois é, e ele passou muito tempo preso, né, Sávia? E essa prisão me parece que trouxe para a vida dele muitas consequências, inclusive para as disposições em apresentar ou não provas, enfim. Vamos acompanhar aí com a Sávia Barreto como será o desdobramento desses episódios aí no futuro.